Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Você Sem Limites. E hoje a nossa convidada é muito especial. Nós vamos receber aqui no estúdio a Poli. Ela é fonoaudióloga, ela atende inclusive a Maria Eduarda e ela vai contar um pouquinho para nós sobre o amor pela profissão, o amor aos pacientes, o porquê que ela escolheu essa profissão. Então, Poli, seja muito bem-vinda, é um prazer receber você aqui com a gente. Muito obrigada. Poli, conta para nós um pouquinho sobre você, fala sobre essa sua profissão linda que você tem. Bom, antes de mais nada, boa noite, Lice, pessoal, é uma honra fazer parte desse podcast hoje, como a Liciane falou, atendo a Duda, não só a Duda, mas a Maria Clara, né? Então é muito gratificante mostrar o meu trabalho para vocês, né, como família. E falar da minha profissão, para mim, é um motivo muito emocionante, porque eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu sou formada já há 10 anos, sou de Londrina, lá do Paraná, me formei na Unopar. Conheci a fonoaudiologia porque eu fui paciente de fono. Olha que legal. Eu usava aparelho ortodôntico e a minha minha dentista me indicou para fazer terapia. E eu conheci uma profissional maravilhosa lá em Londrina, a Caroline Menezes. Na época era em Biporé ainda, né, a cidade que eu nasci e cresci. Fiz terapia com ela e foi bem no auge do vestibular, que eu estava meio tendenciosa ou para psicologia ou para odonto, mas era aquele... Não era certeza. E ela me convidou para acompanhar ela num exame de audiologia de um paciente dela. Eu conheci a faculdade, saí de lá apaixonada. Fiz o vestibular, passei em segundo lugar. Olha que legal. Meu pai estava comigo quando a gente recebeu a notícia. Na época deu uma travada lá no site e eles entraram em contato. E eu sou apaixonada pelo desenvolvimento infantil. Ai, que legal. Eu sou encantada pelos marcos do desenvolvimento, em poder me comunicar com as crianças, em poder ser a voz das crianças, né, e mostrar esse caminho tanto para elas quanto para a família. E qual é o papel, assim, da fono hoje na vida no atraso de fala dessas crianças, né, autista, a própria síndrome de Down e de todas outras condições, né? Bom, nesse contexto de atraso de fala, de autismo, de síndrome de Down, a fonoaudiologia, ela vai entrar no contexto da comunicação, né, no desenvolvimento comunicativo. Seja ele o ato motor da fala, porque a gente tem 3 aspectos, né, a comunicação em si, a linguagem e a fala. A fala, ela é o ato motor. A linguagem são os meios que a criança vai usar para se comunicar, seja ele verbal, seja ele escrito, seja uma comunicação alternativa, gestual, e isso, né, o ato de transmitir e receber informação é a comunicação. Então a fonoaudiologia ela vai entrar nesse aspecto. No atraso de fala, na síndrome de Down e no autismo, a fonoaudiologia ela vai entrar com avaliação, intervenção e acompanhamento, no contexto de entender como que a criança observa, como a criança compreende o mundo em volta dela e os meios de comunicação. Então, o nosso papel ali é trazer essa comunicação de uma forma funcional e organizada. Nossa, que bacana, né? Tão importante a fono na vida de uma criança. E aí vem a pergunta que eu acho que muitas mães ficam na dúvida. Quando procurar uma fono no atraso de fala? Ai, meu filho tá demorando para falar, meu filho não tá falando. E qual é o momento certo, Poli, de procurar você? Eu falo que a gente não precisa esperar o atraso de fala. Tenho uma dúvida. É muito comum num ambiente com outras crianças que se tragam algumas comparações. Ah, o irmão nessa idade já falava, o primo fala tal coisa. E trazer essas comparações. Cada criança tem a sua fase de desenvolvimento. Não está errado dizer que cada criança tem o seu tempo, desde que esse tempo seja acompanhando os marcos de desenvolvimento social, cognitivo, emocional e de fala, né? Então a gente tem o tempo, mas dentro do esperado ali para os marcos do desenvolvimento. E a dúvida, o receio, o medo, ele tem que ser validado. Se os pais observam um possível atraso ou tem algum questionamento, não espera, procura avaliação.
Porque a avaliação, ela não necessariamente vai dizer que a criança tem alguma coisa alterada. Ela pode passar por avaliação e estar dentro do esperado para a idade. A terapia fonoaudiológica, ela vem entrar como via de orientação, né? Então, está tudo dentro do esperado, passou por avaliação, viu que está tudo ok, entra como uma orientação, né? Caso venha ter alguma alteração, então, com as intervenções em si. E é a melhor coisa, né, Poli? Porque eu falo assim, às vezes a mãe fica lá assim, tá atrasando. E aí a mãe sente, não adianta, né? A mãe sente quando tem algo que não tá se encaixando. Aí vem alguém e fala, não, mas tá dentro do normal. Não espera, procura, porque igual você disse, né? Se não tiver nada, tá tudo certo. Mas se tiver, você já tá na frente para poder, o quanto antes, entrar com as terapias, né? E desenvolver melhor, né? E a gente consegue, dessa forma, dar oportunidade para a criança, isso, né? Pode estar tudo ok, quanto tem uma alteração, e então a gente dá oportunidade que a criança se desenvolva sem prejuízo. Eu falo isso até pela Maria Clara, porque ela não tem nenhuma patologia, não tem nenhum nada. E ela não falava o R, né? E não falava o R, não falava o R. Eu falava, gente, será que eu vou procurar uma fono? Será que eu faço, né? E aí foi quando a gente procurou, e realmente foi muito bom. Ela entrou já com as intervenções, e hoje ela já está, né, falando o R, já está desenvolvendo, né, Poli? E é bem importante isso. E assim, Poli, no caso igual a Maria Eduarda, que tem síndrome de Down, né, e é com outras que você atende, quais são os desafios maiores que você encontra na profissão? Bom, a síndrome de Down, como um todo, ela traz algumas comorbidades, né, algumas características que são comuns da própria síndrome. A característica maior, além do fenótipo, né, da questão das características físicas, faciais, a gente tem a hipotonia. E o que é a hipotonia? É a fraqueza muscular. Então, isso ele vem de uma forma geral, seja membros inferiores, membros superiores, seja numa postura, num controle motor, e voltado para o contexto da fonoaudiologia, essa flacidez de musculatura, ela pode trazer uma alteração de posicionamento, de mobilidade, uma dificuldade na articulação de fala. Em alguns casos, a síndrome de Down em si, ela pode estar correlacionada com outras patologias. Uma dificuldade no processamento auditivo. Então, a criança, ela escuta muito bem, mas lá na cabecinha dela não processa as informações. E isso também é diferente de um déficit cognitivo, né? O que também pode estar correlacionado com a síndrome de Down. Alguns casos, há o déficit cognitivo correlacionado, seja numa dificuldade de aprendizagem, numa expressão, mas eu acho que o maior desafio dentro da síndrome de Down em si é a própria hipotonia. Porque a questão motora vai ser o norte para muita coisa, para um aprimoramento de fala, uma facilidade na expressão, um controle motor, porque a gente precisa ter nosso corpo todo organizado e controlado para que a fala se faça mais fluente. Olha só, e para quem é igual o caso da hipotonia que você falou, a nossa língua é um músculo, né? Exatamente. Então ali já entra a questão da flacidez, né, Poli? E o músculo principal da nossa fala, né? Isso Se eu não tenho o posicionamento correto, e isso é muito interessante, em casa agora todo mundo pode testar. Quando a gente está em repouso, automaticamente a nossa língua ela sobe para o céu da boca. Se ela não sobe, alguma alteração tem. E aí, nas crianças em si, essa flacidez na síndrome de Down, ela é mais relevante, né? Ela é mais acentuada. Então, a gente precisa trabalhar com a questão de musculatura para que tenha essa fala mais clara. E a questão de ser mais cedo também, né? Exato. Eu lembro que quando a Maria Eduarda nasceu, a gente já começou com a fono bem nos primeiros dias até, aí eu falava assim, gente, mas ela nem fala ainda, por que a gente vai ter fono, né? Mas daí entra a questão dos exercícios musculares para posicionar a língua dentro da boca, é isso? Isso. Na síndrome de Down em si, desde bebezinho, seja para uma adequação de musculatura para um aleitamento materno eficaz, né, para diminuir o uso de hábito oral, de chupeta, de mamadeira, que também vão influenciar depois nessa questão de crescimento de arcada dentária, postura de língua, adequação da musculatura. Essa musculatura ela tem que estar forte,
ela tem que estar se movimentando e ela tem que ter um planejamento motor para executar esses movimentos. Com isso, a criança vai conseguir ter uma fala mais clara e se expressar de uma forma mais funcional. Pô, existe um mito que fala, uma hora ela vai falar sozinha. Deixa que uma hora ela fala. O que você me diz desse mito? Esse mito, ele é totalmente infundado, né? Como a gente falou anteriormente, a criança ela tem os marcos do desenvolvimento, ela tem a idade para ela fazer cada função, desde pequenininho, 4, 6 meses com os balbucios, 1 ano as primeiras palavras, 2 anos as primeiras frases. Só que a gente tem que entender que a criança ela vai realmente falar sozinha, né? Se ela não tiver nenhum atraso, esse sozinho vai ser dentro dos marcos do desenvolvimento e a gente sempre vai considerar de uma forma anatômica e biológica 6 meses para mais, 6 meses para menos a idade cronológica dela. Se esse falar sozinha ou se desenvolver sozinha for muito distante a idade que ela tem, porque para aquilo que era para ela estar fazendo, alguma alteração ela tem. E caso a criança já tenha alguma alteração, eu nunca falo nunca, né? Ela pode se desenvolver sozinha? Pode, mas o quanto de prejuízo que ela vai ter e o quanto de tempo ela vai perder e quantas oportunidades ela vai deixar de ter se esperar esse sozinha dela. Entende? Então é aquilo que eu falo. Tem atraso, não tem atraso, tem dúvida, não espera. Tem o seu desenvolvimento, tem a sua fase, cada fase é uma habilidade, mas é necessário que a gente tenha esse olhar voltado para o desenvolvimento infantil. E principalmente crianças que tenham alguma patologia precisa de fono, né? Exatamente. Não deixa de procurar, precisa sim ter uma avaliação e ver aonde pode encaixar para já começar com as intervenções. E assim, Poli, o que os pais podem ir fazendo em casa? Porque a gente tem, principalmente no SUS, a gente tem uma fila muito grande, né, de espera. Sim. Por conta de fono e de terapias, né? Então, assim, o que uma mãe pode começar já a fazer em casa? Existe alguma terapia que ela pode começar a fazer já até aguardar a espera de um profissional? Lícia, essa pergunta ela é muito comum nos consultórios, né? Olha que legal. Os pais, eles trazem pra gente o que eu posso fazer em casa, como estimular essa criança em casa, né? A gente tem isso desde uma criança que está começando um processo de avaliação, quanto de uma criança que já realiza o atendimento há um tempo. Vocês, pais, são os maiores mediadores da criança. São aqueles que conhecem a sua criança, independente do diagnóstico ou de patologia. E são as pessoas que, na maior parte do tempo, passam mais tempo com a criança, né? Exatamente. E aí, o que a gente tem que fazer? A criança, ela aprende com a interação. Até os 5 anos, a criança é uma esponjinha, né? Essa parte da primeira infância, até os 5, 6 anos, ela é uma esponjinha. Então, ela precisa de interação, ela precisa de socialização. E a gente, em casa, tem um mundo de coisas que a gente não precisa gastar, ter um investimento financeiro absurdo com brinquedos e métodos mirabolantes vendidos, né, na internet. Então, como que eu posso estimular a minha criança? A gente vai tomar banho agora. Você quer escolher a blusa vermelha ou a blusa laranja? Né? Dá essa oportunidade para a criança. Hoje o vovô e a vovó vai vir almoçar em casa. Vamos preparar a mesa? Onde que a vovó vai sentar? Vamos escolher um prato. Olha que prato bonito, esse prato tem uma flor. Vamos pôr o prato de flor para a vovó. Saiu na rua, foi passear com a criança. Nossa, um cachorro! O que esse cachorro tá fazendo? Olha, o que o cachorro faz? Ele faz au-au. Quem que faz miau? Então, a gente trazer essa interação para a criança, sabe? E não é difícil. Porque eu falo que assim, nós, entre adultos, nós conversamos. Sim. Você não vai receber uma visita na sua casa e ficar sentado mexendo no celular sem interagir. Não é difícil.
isso se suceder para a criança, entendeu? E não é qualquer criança, é a sua criança, é a nossa criança. Quem você conhece, né? Mais Exato. ainda. E a gente precisa desse tempo de qualidade. Seja uma brincadeira no quintal, num final de semana com calor, né? Um final de semana muito quente, vai lá, molha o pé e vai fazendo pegada, vai fazendo sombra. Seja num brincar num parquinho, sair um final de semana, ir numa piscina. Então, é importante que tenha esse momento de qualidade. E hoje a gente tem muitas brincadeiras que são concedidas por meio da internet que não tem custo, né? Exato. A gente consegue fazer, a gente tem feito um trabalho bem legal em relação a isso, brincando com as meninas, e isso é uma forma de você fazer uma terapia em casa, né? Sim, com E os certeza. custos são mínimos, então a gente pode sim fazer uma terapia em Sim. casa. E voltando para as crianças que já fazem atendimento, né? É importante nesse momento que as famílias elas sejam parceiras e amigas dos terapeutas que acompanham essa criança. Isso. Não espera o profissional passar uma atividade. O que eu posso trabalhar para tal coisa com a minha criança em casa, né? Ele tá fazendo fono, precisa fazer exercício. Que exercício que eu posso fazer em casa? E quando o profissional passa essa orientação, é fundamental que se siga. Porque vou dar um exemplo. Você está passando por um processo de emagrecimento. Sim. A nutricionista vai lá e te passa um cardápio. Você vai seguir esse cardápio só na semana de retorno que você tem consulta? Não vai dar resultado, Não né? vai dar resultado. E se der, vão ser pouquinhos gramas lá na balança, né? Isso. Qual que é o que você precisa fazer para ter um resultado eficaz? Seguir todas as refeições, todos os horários, arrisca. Por quê? Porque eu quero aquele objetivo. Isso não é diferente de uma criança num processo de desenvolvimento de fala, numa terapia fonoaudiológica. Se eu quero um desenvolvimento mais eficaz, eu preciso também seguir essa orientação. Porque seria muito bom e válido para a criança que o profissional acompanhasse ela todo dia. É isso que eu ia dizer, porque Né? até porque a fono ou qualquer outra terapia é atendido às vezes 1, 2, 3, no máximo às vezes 3 vezes na Sim. semana, e o tempo é limitado dentro de consultório, né, Sim. Poli? Então o que você faz ali é limitado e precisa ser dado continuação em casa, né? Isso, nós profissionais a gente mostra o caminho, né? A gente Isso abre a mesmo. porta e mostra o caminho, mas quem vai trilhar é a família com a criança. E assim, Poli, hoje a gente vê que tem a questão de tablets, de televisão, e hoje está muito fácil o acesso, né? Sim. As crianças hoje, você pode ver que muitas vezes, tem o próprio celular, né? E o que você acha disso? Está atrapalhando o desenvolvimento? Está atrapalhando na fala ou não? Eu vou falar, Alice, em relação do uso de tela, não só com aquilo que eu acho, mas aquilo que hoje é comprovado cientificamente, e a gente tem inúmeras literaturas. A Associação Americana de Pediatria e de Fonoaudiologia, eles trazem pra gente o índice de que uma criança de até 2 anos de idade, ela não pode fazer uso de tela. Né? Porque a gente vai estar podando muitas oportunidades de interação que aquela criança vai ter. E dos 2 anos aos 5 anos, esse uso de tela ele tem que ser limitado em no máximo 1 hora por dia. Olha só. Por quê? Porque o uso de tela, tablet, celular, televisão, ele vai trazer uma estimulação passiva. Ele vai ter um desenho, ele vai ter uma música, e eu não estou falando que não é válido, porque em terapia a gente utiliza muito o recurso de música, de jogo, de brincadeira, de plataformas que são estruturadas exatamente para trabalhar, né, em terapia, mas você tem acesso a conteúdo livre. Né? Além de correr o risco da criança acessar um conteúdo que é inadequado para ela, Isso mesmo. e a gente vai então, né, a gente pode trazer isso para uma tangente muito maior, crianças que já são alfabetizadas, que escrevem, que conversam, que digitam para conteúdos perigosos, né, relacionamentos perigosos, mas se a gente trazer isso para um desenvolvimento infantil de crianças menores, isso vai trazer uma estimulação passiva, né? A criança ela precisa interagir, ela precisa conversar, ela precisa ter olho no olho, ela precisa cair, ela precisa se sujar. E aí, na tela, a gente não vai ter isso. A gente vai ver hoje em dia desenhos que são hiperestimulados, né? Mas na nossa época a gente assistia desenho, a gente não teve dificuldade.
compara o desenho de hoje em dia com o desenho Que a da gente nossa assistia época, naquela né? época, Que são totalmente desenhos de diferente. interação, que são desenhos estimulantes. Hoje em dia é só barulho, Isso. hiperestimulado visualmente, com luzes, com cores, com estimulação auditiva sem interação, sem fala. Quando acontece fala, e a gente pega alguns canais aí que são destinados para o público infantil, que é totalmente desnecessários, com questões de comportamentos inadequados. Isso, falar birras. Com ai, se você se jogar no chão, a sua mamãe e o seu papai vai comprar isso daqui pra você. Isso mesmo. Né? Já estimulando a compra, a aquisição de coisas desnecessárias, às vezes. Então, além do vício e da não estimulação de uma forma adequada, ele pode trazer outros prejuízos. Né? Isso não sou eu, Poliana Fono, que está falando, mas a literatura que a gente tem acesso hoje em dia. Então, hoje, não é que seja proibido, mas a gente tem que reduzir ao máximo o uso de telas e colocar as nossas crianças a fazer o que a gente fazia antes, né? Brincar, porque a gente brincava muito mais do que assistia, né? E hoje as pessoas assistem muito mais do que brincam. Exato. Poli, nós falamos sobre o papel da fono e quando procurar uma fono. Mas assim, quais são os sinais que uma mãe pode perceber e falar, realmente eu tenho que procurar uma fono? Como a gente conversou, né, sobre os marcos do desenvolvimento, quando surgem dúvidas, quando procurar, mas aí a gente entra em características que são esperadas para cada idade, que são sinais de que a criança pode ou não ter um atraso de fala. A comunicação, ela vem muito antes da fala, né? A fala é o ato motor da gente falar, né? A articulação. Mas o que a criança precisa ter para falar, para se comunicar? Então, aquela criança que o pai tá aqui do lado e precisa chamar ela, vem jantar, fulano, vem jantar. E ele tá lá. Ou tá brincando, e aí você chama e você chama e não responde. Uma criança que não atende quando chamada principalmente pelo nome. Uma criança que ela não consegue sustentar, manter um contato visual. Um bebê que foi muito silencioso. 4, 6 meses é a fase dos balbucios, mamabá, dadá, angu. Então não teve o balbucio. 1 ano, 1 ano e meio, a criança não produz palavras funcionais. Mamãe, quer, dá, não, água. 1 ano e meio ali, não imita sons de animais, não faz a imitação verbal, não faz a imitação motora. Você percebe que é uma criança que não tem uma intenção de se comunicar, né? Com 2 anos, é uma criança que a gente já espera que tenha, né, um vocabulário amplo, que a gente chama de repertório verbal, um vocabulário amplo, que ela faça o acesso lexical. O que é o acesso lexical? É a capacidade dela, eu falo que na nossa cabeça a gente tem várias caixinhas, né? Então, o acesso lexical para um vestuário. Eu vou sair hoje com a mamãe e com o papai e eu vou pôr um vestido. O que é um vestido? Para que serve um vestido? Né? Então, ela não tem esse repertório, não tem essa função. Não forma frases. Com 2 anos, a criança já está apta a formar frases com 2, 3 palavrinhas. E frases simples, né? Você quer pastel? Não quer. Mamãe dá. Bem simples, né? Papai vem. Então, crianças que não formam frases, né? De 2, 3 palavrinhas. Então, esses são os sinais básicos, porque a gente precisa entender que não é só a comunicação. A comunicação a gente pode fazer por gesto. Apontar. Ou se eu tô com medo com alguma coisa, eu vou se reprimir. Expressão facial, o olhar, né? Eu estou me comunicando. Só que a comunicação, ela vai além disso, né? A criança tem que ter intenção, tem que ter função. E se ela não apresenta esses aspectos, né, essas características que a gente acompanha daí durante o desenvolvimento, é possivelmente um atraso ou uma alteração que ela vai ter no desenvolvimento. Viu? Para você que está em casa, a Poli já deixou várias dicas aqui. Se o seu filho está numa condição dessa de não balbuciar, não, né, falar frases simples, então procure a fono.
Poli, em toda a sua trajetória que você contou para nós, na sua formação, nessas suas experiências, qual foi a história assim que mais te marcou e que você viu a criança evoluir assim e que emocionou a família? Bom, falar da minha profissão, falar das famílias que eu acompanho, que eu já acompanhei, para mim é emocionante. Eu sou conhecida por ser uma pessoa chorona e eu me emociono fácil. Aí a gente entra naquela questão que profissional da saúde tem que ser linear, né? Ele não pode se envolver. Mas não tem como. é muito difícil, porque ali você está lidando com uma vida. Sim. E não é só uma vida, é uma vida que é um filho de alguém, que foi desejado por uma família, né? É uma vida que precisa de você, porque se não precisasse, ela não estaria ali. E eu me emociono com os meus pacientes nas primeiras conquistas ali, né, que a gente vê que a terapia está tendo resultado nas pequenas conquistas. Seja um paciente que não falava mamãe e a mãe chegou para buscar, ele olhou e falou mamã. Nossa, a mãe derreteu. Né? Então a mãe derrete, a fono derrete, a gente chora. Seja um bebezinho, né? Então, assim, eu já atendi em outros momentos a questão do aleitamento materno. Então, aquela família que chega com aquela angústia, né? Do bebezinho que foi desejado, que teve a concepção, que foi esperado, e naquele momento mais sonhado pelas mães, né? O aleitamento materno não consegue. Então, ela traz uma culpa muito grande para a mãe, uma angústia, e aí você vai com esse bebezinho lá nas 2, 3 primeiras sessões, ele já consegue fazer o aleitamento materno e você vê o alívio na família, né? É emocionar em cada conquista que o paciente tem. São 10 anos de formada, são 10 anos me emocionando com as crianças que eu atendo. São 10 anos vendo como meu papel é importante para aquela família que eu acompanho, sabe? Então, eu mensurar e falar assim, ó, tal família, tal ocasião, para mim é muito difícil, porque o que eu faço com muito amor e com muito empenho. Então, a conquista que pode ser mínima, seja falar um som do R, ai, nem me fale. Seja falar um som do R, seja falar a primeira palavrinha. Eu me emociono com cada conquista que meu paciente tem. E eu imagino a emoção dela, porque eu posso falar por nós aqui. Então, assim, igual eu falei antes, a Maria Clara não falava o R. E ela estava numa idadezinha que ela já estava sendo incomodada com isso, porque ela chegava na escola, querendo ou não, as crianças cobram, e aí vem a questão do Cebolinha, que não fala o R. E ela chegava em casa toda esforçada e falava, mãe, olha, eu tenho esse exercício que a tia Poli me ensinou. E ela fazia e coloca a língua no céu da boca, e aí vai. E o dia que ela foi falar, a primeira palavrinha que ela chegou em casa e falou, eu falei, não tô acreditando. Eu mandei mensagem na hora pra Poli, falei, meu Deus, Poli, muito obrigada. Então, assim, é uma alegria muito grande para nós como família, ver a evolução dos nossos filhos, e eu imagino que seja uma alegria para você, quanto profissional, poder fazer essa entrega para a família e para a própria criança, né? É muito gratificante porque a gente se empenha para isso, né? A gente estuda. Cada sessão, cada paciente, ele tem um planejamento, né? É uma estimulação individualizada. E a gente se empenha e se estuda para fazer o melhor para aquele paciente, né? Eles são únicos. Assim como essas crianças são únicas nas vidas das suas famílias, elas são únicas pra gente. Por mais que o paciente A, B, C tenha a mesma dificuldade, vão ser condutas individualizadas e dentro da necessidade que cada um apresenta. Nossa, é muito lindo ver isso, muito bonito. E, Poli, para a gente finalizar agora, qual a sua mensagem que você deixaria para aqueles pais hoje que estão aflitos, às vezes esperando a fala do seu filho, que estão aguardando aquele momento, né, e ficam naquela expectativa, será que vai falar? Será que não vai falar? Eu queria que você deixasse uma mensagem para esses paizinhos. Validem as dúvidas de vocês. Procurem um profissional de confiança. É extremamente importante que se busque o conhecimento, né? Hoje a gente tem a tecnologia na palma da mão. Tem muito conhecimento funcional e adequado que é divulgado e de fácil acesso.
Mas ainda que haja dúvida, procura um profissional competente e especializado para atender aquela determinada questão, né? As famílias me procuram e aí eu já começo um bate-papo, né, no momento da primeira conversa no WhatsApp, que tem gente que fala assim, eu só quero agendar uma avaliação, mas é importante que a gente entenda essa dúvida, porque o pai vem com uma angústia muito grande que às vezes é só o esperado. Ali, é normal, né? Por que a gente fala da questão do R? O R é o último som que a criança aprende. Uma criança de 2 anos não vai falar o R. Por favor, não fiquem desesperados. Mas se tem a dúvida, procura. Porque esse conhecimento é nosso, não é de vocês. Justamente. Né? Então, surgiu a dúvida, procura um profissional. E acima de tudo, se a sua criança já faz terapia, tenha uma relação sincera e aberta com o terapeuta. Porque o horário de atendimento da criança, ele não é só para a criança. Porque atrás da criança tem uma família. E essa família, ela precisa ser acolhida. É verdade, eu sempre falo que a família, antes da criança, a família precisa ter um amparo, né? Para saber aonde proceder. E às vezes a aflição de um pai, de uma mãe, vai ser resolvido de uma forma tão simples, Sim. né, Poli? Poli, eu queria te agradecer pela sua presença aqui. Foi de extrema importância. Eu creio que, assim como para mim, muitas dúvidas foram sanadas hoje, e eu creio que muitos pais que estão do outro lado vão ficar com o coraçãozinho mais tranquilo, vão despertar a curiosidade e falar, nossa, foi importante, eu acho que isso vai ser válido para minha filha ou para o meu filho, né? Então, assim, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua profissão. Eu sou muito grata a você por fazer parte da nossa família, parte da nossa história e tá acompanhando o desenvolvimento das meninas. Eu sempre falo pra Poli que ela caiu do céu na nossa vida. Não abro mão dela mais, ela vai ficar comigo por um bom tempo. Acompanhando as meninas, não quero alta, quero que continue lá. E muito obrigada, Poli, que você possa prosperar grandemente. Amém. E a gente ama muito você e obrigada pela presença aqui no nosso podcast. Amém. Seja muito bem-vinda sempre. Muito obrigada pelo convite. É extremamente gratificante falar daquilo que eu não me vejo sendo outra coisa. É gratificante a gente transmitir o conhecimento e falar, né, daquilo que a gente sabe. Falar da fonoaudiologia para mim é extremamente importante. Espero que as famílias em casa tenham tirado as suas dúvidas. Se ainda surgir dúvidas, né, procurem um profissional. A fonoaudiologia, ela está de portas abertas para acolher. E é mais do que uma honra e gratificante fazer parte da família. E eu não abro mão também. É um relacionamento, vai ser um relacionamento tóxico. Vai ficar, não vai ter jeito. Não Já tem foi. jeito.